Este programa é livre para todas as idades. O que foi a Revolução Francesa? Para você ter ideia como a Revolução Francesa é importante, que dos 10 acontecimentos mais históricos da humanidade, a Revolução Francesa está entre os 10, beleza? Bom, a Revolução Francesa já tirou o poder absoluto do rei. Foi a Revolução Francesa que literalmente criou o lado esquerdo e direito da política. Bom, a Revolução Francesa mudou a França, beleza? A Revolução Francesa, mano, é um arco tão importante a ponto de se igualar com a Revolução Industrial. Você sabe o que é isso? É um acontecimento muito importante. Mas como? Como essa revolução aconteceu? Como o povo se revoltou contra o seu próprio rei e sua rainha a ponto de matá-los? Bom, antes de começar a falar dessa revolução, bora entender um pouquinho o que estava acontecendo na França antes. Bom, tinha um rei chamado de Luís XIV. Esse rei aí ficou 72 anos no poder e 100 dias. Ficou mais tempo que Salomão, só para você ter ideia. Esse foi o rei que ficou mais tempo no poder da humanidade. Luís XIV foi o rei a ficar mais tempo no poder da humanidade, só para você ter ideia, beleza? Bom, e foi ele também que criou o Palácio de Versalhes, mano. Porra, o cara era muito foda. Mas ele morreu de uma doença chamada gangrena. O que é gangrena? Gangrena, ela impede o seu fluxo sanguíneo. Já como ela impede o seu fluxo sanguíneo, suas células não recebem oxigênio. Então suas células morrem, apodrecendo o seu corpo. Beleza? O seu corpo começa a ter ferida e começa a apodrecer. Então foi essa a morte de Luís XIV. Luís XIV deixou seu filho, chamado agora de Luís XV. Luís XV, ele foi o rei que fez a França declarar guerra à Inglaterra, que é conhecida também como a Guerra dos 7 Anos. Mas por que essa Guerra dos 7 Anos aconteceu? Bom, a França e a Inglaterra estavam disputando terras na África, beleza? O país com mais terra tem mais dinheiro, porque tem como plantar e tem como colher. Se tem como colher, tem mais dinheiro. Tendo dinheiro, tem tudo, entendeu? Então, a França e a Inglaterra estavam disputando territórios na África e também em alguns cantos da Inglaterra. Só que com isso, a França perdeu. Bom, agora pensa. A França perdeu uma guerra, então ela perdeu soldados e a economia dela estava ferrada, porque ela investiu na guerra, entendeu? Bom, já esse Luís XV aí, ele morreu de varíola. Bom, Luís XV morreu como um rei derrotado. Beleza? Bom, ele deixou seu filho, que é chamado agora de Luís XVI. Só que Luís XVI, ele não queria ser rei. Ele era o último homem que poderia ser rei na França. Beleza? Por quê? Ele não entende nada sobre nada de ser rei. Ele é tímido e ele tem fimose. Por ele ser tímido, ele não consegue conversar e dialogar com as pessoas. E ele também é Maria vai com as outras. Ele não vai com o seu próprio pensamento, ele vai com o pensamento dos outros. Agora já dá pra entender que ele pode ser um rei manipulável, ou seja, tem como manipular esse rei, porque o pensamento dele é de uma criança, e ele é uma criança, ele tem 15 anos. Ele começou a governar a França com 15 anos. Bom, pra você ter ideia, faça de conta que a França é uma sala de aula. Nessa sala de aula tem 30 alunos. Tem um aluno do fudão, que é o Luís, beleza? O Luís não entende de nada, de nenhuma matéria. Mas essa sala aí quer um representante de classe, beleza? Bom, por Luís ser filho do professor, o Luís é escolhido como representante de classe. Mas como um aluno que não sabe de nada pode representar uma classe, entendeu? Com isso, a classe vai a declínio. Então, a mesma coisa aconteceu com a França. Colocou uma criança no poder. Mas, bora entender. Para ser um rei, o que precisa? Precisa de uma rainha. Então, a França e a Áustria-Hungria já eram um pouquinho amigas. Tanto que a Áustria-Hungria mandou uma princesa, que é chamada de Maria Antonieta, que tem 14 anos, para se casar com Luís XVI. Bom, os dois se casaram, mas lembra que Luís XVI tinha fimose? Ele não conseguia comer a rainha, beleza? Porque doía. Então a rainha ficou 7 anos na Siririca. 7 anos se tocando, entendeu?
Bom, agora imagina, você tem um marido que por 7 anos ele não encosta em você. Por 7 anos ele também ignora você. Por quê? Porque ele é um cara que não tem muito desejo sexual. Porque ele tem fimose, fimose dói. De acordo com o próprio rei. Bom, com o passar de 7 anos, o pessoal começou a achar que esse rei poderia ser estéril ou a rainha poderia ser estéril. Porque tava demorando muito para ter um descendente, beleza? Até que esse rei decidiu fazer, sim, a cirurgia de fimose. Dessa vez ele conseguiu engravidar a princesa e ter 4 filhos. Os 3 filhos primeiros morreu antes de chegar aos 10 anos. Só sobrou um, beleza? Bom, só que por ter filho atrasado não diminuiu a raiva do povo. E para piorar, lembra que a França estava sofrendo com uma crise por causa da guerra dos 7 anos? Então, o povão, que é chamado de terceiro estado, que é o povo mais humilde, tava passando fome, beleza? E muita fome mesmo. O clero, que é o primeiro estado, e a burguesia, que é o segundo estado, tava vivendo de boa. Ah, mano, mas eles são ricos, cara. Os caras não pagavam impostos. Lembra que eu falei pra você que o rei é manipulável? O clero e a burguesia manipulou o rei para não pagar imposto. Bom, já como o clero e a burguesia não pagam imposto, quem tem que pagar imposto pelo clero e a burguesia? O terceiro estado, o povão. Entendeu? Bom, com isso, o rei, que é um bando de filha da puta, que começou a fazer festa todo dia com o dinheiro do povão. Todo dia com o dinheiro do povão fazia festa. A rainha Maria Antonieta fazia longos cabelos que durava horas, custava muito dinheiro, com vestidos e maquiagens que não era nem moda, cara, é um bagulho feio, tá ligado? Mas é um bagulho que ela literalmente gostava. O rei se entupia de comida para esquecer dos seus problemas, então engordou também, beleza? Só que o clero e a burguesia não paga nada, não paga nada de imposto. O povão tava sofrendo muito com essa putaria que o rei tava fazendo com o povo. Bom, para piorar, o rei decidiu aumentar os impostos para o povão. Agora pensa, o pão aumentou. O pão é literalmente a comida que eles mais consomem. Se você der 90% de todo o salário do pessoal, dos pobres, era investido em pão. Agora imagina o pão aumentar. Tem até um caso, né, que fala que a rainha falou coma brioche, mas isso é mentira. Bom, bora entender. O pão aumentou, o pessoal começou a não conseguir pagar o pão. Muitas padarias eram roubadas, beleza? E alguns padeiros eram até mesmo espancados por estar vendendo um pão muito caro. Mas eles não tinham culpa. A culpa era do rei, beleza? O rei Luís XVI trouxe uma crise muito pior para a França pela sua forma de governar sem pensar no povo, beleza? Só pensava em si mesmo. Bom, surgiu um cara chamado Pierre. Pierre, ele estava defendendo literalmente, se eu não me engano, não sei se é certeza, o terceiro estado, beleza? Bom, ele queria conversar com o rei para o pessoal do clero e o pessoal da burguesia pagar imposto. Só que a votação era por estado, só existia 3, beleza? Bom, o clero e a burguesia votaram para eles não pagar imposto, enquanto o terceiro estado só tinha um voto. Então o cara falou assim, o Pierre, porra mano, tem que ser voto agora populacional, todo mundo tem que votar, porque senão não tem como, pô, só tem 3 pessoas e vocês 2 se unem, é claro que eu vou perder, entendeu? Só que o rei não tava nem aí, o rei ignorou. Chegou uma época onde o pessoal, mano, tava tão puto com o rei, tão puto, que tava já tentando bolar uma revolução para tirar esse rei do poder, tranquilo? Só que nessa época mesmo surgiu um novo momento, um novo mundo de ideias, conhecido como o Iluminismo. O que é o Iluminismo? O Iluminismo é um movimento de ideias que fala que você tem que pensar por si próprio. Beleza, o Iluminismo tem que tirar o mundo da escuridão, porque o mundo
era literalmente baba-ovo da igreja católica, beleza? Como assim? Ah, cara, se a igreja católica falar assim, ó, ah, a Terra é plana, então todo mundo acredita, sem questionar. Se a igreja católica falar que uma pedra tem vida, todo mundo acredita sem questionar. O pessoal acreditava na igreja católica sem questionar. E o iluminismo falava, você tem que questionar tudo, porque nem tudo é verdade. Nem tudo é verdade. Se você acreditar em tudo que te fala, você é um tolo, um imbecil. Pense com sua própria cabeça, entendeu? Estava surgindo esse movimento de ideias. Bom, o pessoal, literalmente, já começou a ficar puto porque a crise estava lá no alto, o pão, preço de ouro. Então eles decidiram se unir. Mano, pensa em um povão que pegou tudo que vinha pela frente, entendeu? Facão, pegou enxada, pegou tudo que tinha pela frente e invadiu a Bastilha. Bastilha é o nome da prisão onde fica a pólvora e as armas. Então o povão invadiu essa prisão aí, tá ligado? E soltou alguns presos, beleza? Bom, os caras invadiram a prisão, mano, entendeu? Os caras invadiram a prisão e literalmente roubaram as armas dos soldados da França. Com isso, o povão agora já tinha arma. Então agora começou a verdadeira revolução. O pessoal tava querendo matar Luís XVI. Porque o cara era um rei bem filho da puta que não ligava para as pessoas. Só ligava para as pessoas da burguesia e do clero, que são ricos. Entendeu? Bom, esse rei Luís XVI, quando ele viu que o couro dele ia sair do corpo, ele decidiu fugir da França. Só que ele foi reconhecido. Ele foi reconhecido e teve que voltar. E o pessoal começou a falar que o cara era um traidor, mano. Então, por ele ser um traidor, ele foi levado à guilhotina. Guilhotina? O que é a guilhotina? Bom, a guilhotina é literalmente um objeto de 40 quilos criado por um médico chamado Guillotine. Beleza? Guillotine era um médico iluminista que falava que a forma de matar as pessoas como pena de morte era muito cruéis, entendeu? Porque as pessoas eram mortas queimadas, torturadas, com membros arrancados, mutilados, da pior forma. Então a guilhotina literalmente matava a pessoa indolor. Indolor, né? Só que ninguém sabe, porque ninguém nunca voltou pra falar se doía ou se não doía, entendeu? Então a guilhotina foi criada para não trazer dor aos mortos. A não trazer dor às pessoas que eram condenadas à pena de morte. Então Luís XVI foi decapitado. Bom, o que acontece com a cabeça de uma pessoa na Revolução Francesa depois que é decapitada? Bom, a cabeça ela fica na praça, ou muitas pessoas enfiam uma madeira na cabeça e saem andando pela rua para mostrar o que aconteceu com a pessoa, entendeu? Bom, e o corpo? O corpo pode ser comido por vermes ou por ratos, baratas. Muitas pessoas mesmo, como alguns iluministas, pegavam para estudar o corpo humano, beleza? Era isso que acontecia mais ou menos com o corpo das pessoas que eram decapitadas pela guilhotina. Bom, o rei Luís XVI morreu. Então, e a princesa? A princesa chorou bastante, a Maria Antonieta chorou muito, beleza? Só que a vez dela também chegou. A Maria Antonieta foi decapitada. Ela e o rei foi decapitado por não ligar para o povo mais pobre. Com isso, o povo se revoltou e decidiu matar os dois. Só que agora começa uma nova era na França. A era do terror. Lembra do Pierre? Então, o Pierre estava matando todo mundo que era contra a revolução. O cara decidiu dar uma de louco. Mano, o cara não era ditador não. Muitas pessoas falam que o Pierre na Revolução Francesa era um ditador. Só que não era. Um ditador que tem poder absoluto. Beleza? O Pierre era um deputado. Então ele não tinha um poder absoluto. Ele era literalmente um deputado. O poder absoluto ele não era, então não era um ditador. Mas ele decidiram matar um monte de pessoas, cara. Então um monte de pessoas estavam morrendo injustamente. Isso estava acontecendo mesmo. Pô, uma morte ali porque uma pessoa não gosta de mim. Então estava acontecendo isso, tá ligado? Ah, alguém reclamou com o Pierre acusou o cara de ter ir contra a revolução. Então estava acontecendo essas putaria. Com isso, o Pierre, aquele que criou, aquele que estava literalmente
forçando ou criando um negócio de regime de terror para matar todo mundo que era contra a revolução, também foi guilhotinado. Mas antes, bora entender uma coisinha. Tinha uma coisa chamada Girodinos Jacobinos. O que é os Girodinos? Girodinos são pessoas que defendem literalmente, que defende a burguesia e o clero, conhecido também como a direita. Por quê? Porque ele sentava no lado da direita da Assembleia, ou seja, Girondino sentava no lado da direita da Assembleia, então era conhecido como o lado da política da direita, entendeu? Girondino sentou na direita, o pessoal é da direita. Jacobinos sentou no lado da esquerda, então é da esquerda, entendeu? Como surgiu literalmente esse bagulho de esquerda e direita na Revolução Francesa, porque um sentava na direita, que é os jacobinos, girondinos, e outro sentava na esquerda, que é os jacobinos. Girondinos na direita, jacobinos na esquerda. Jacobinos protegia, protegia literalmente o povão. Falava que o rei tinha um poder absoluto e o rei tinha que parar de ter poder absoluto. Porque se desse uma louca no rei, o rei poderia matar todo mundo sem explicar porquê. Então tinha que tirar o poder absoluto do rei, beleza? Já os girondinos, que defendia a burguesia, tava tentando literalmente convencer o pessoal que o que aquilo ali estava acontecendo era bem errado, entendeu? Porque tava também tentando proteger o clero e a burguesia, entre aspas, de não pagar imposto, entendeu? Bom, girondinos e jacobinos foi a direita e a esquerda da Revolução Francesa. Bom, a Revolução Francesa, ela acabou com a morte de Pierre, só pra você ter ideia. Bom, mas e a guilhotina? Quem foi a última pessoa a ser guilhotinada, a perder a cabeça na guilhotina? Bom, foi um cara que literalmente abusava de mulheres. Um cara que abusava e torturava de mulheres. Um cara que foi conhecido como estrupador. Foi o último cara a ser guilhotinado, beleza? Só que no finalzinho da revolução, surgiu um cara. Esse cara aí é conhecido também como o maior conquistador da Europa. O cara que quase conquistou a Europa inteira. Napoleão Bonaparte. O carinha é foda. E ele trouxe também a era napoleônica, cara. O cara era foda, beleza? Bom, e foi assim que literalmente que acabou a revolução. A revolução acabou com a morte de Pierre, beleza? E a morte de Pierre literalmente acabou com o reinado de terror, que é aquelas mortes de todas as pessoas que era contra a revolução, entendeu? Porque tava virando uma carnificina danada, um genocídio da porra, entendeu, Então era a morte pra todo lado. Os franceses, literalmente, viveu uma época de muita tristeza, porque a Revolução Francesa não foi boa. Tudo que tem morte, tudo que depende de matar alguém para ter uma liberdade, não é boa. Mas se não existisse a Revolução Francesa, é bem provável que o pessoal da França, a grande maioria mesmo, ia morrer de fome. Se o pessoal não se revoltasse, eles iam morrer de fome. Isso é bem provável mesmo, beleza? Então é isso. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Valeu, fica com Deus, até o próximo vídeo. Se você quiser, eu vou fazer um vídeo da ditadura militar. É uma coisa que eu tô estudando bastante. Bom, esse vídeo aqui é apenas um resumo. Eu tentei explicar bem detalhadinho, mas eu espero que esteja certo. Porra, eu consegui falar esse negócio literalmente tudo de mente, velho. Eu sou muito foda, tá ligado? Bom, me desculpa se eu tiver esquecido de alguma coisa, beleza? É foda lembrar tudo de mente. Mas espero que esse vídeo tenha te ajudado, pelo menos em alguma coisa. Sei que é um vídeo um pouco longo, 20 minutos de vídeo, mas é isso. Se inscreva no canal, fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou!